Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim falar sobre entregar o controle nas mãos de Deus. Eu sei que às vezes a gente passa por situações na nossa vida que não são fáceis, mas a melhor solução que a gente tem é entregar o controle nas mãos de Deus. E quando a gente entrega o controle, entrega os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas mãos ficam livres para adorar. E sempre é assim, quando Deus faz a gente passar por lutas e permite que a gente passe, Ele leva a gente consequentemente para um lugar de dependência. Esse lugar de dependência é o lugar onde a gente vai ser obrigado a confiar e a descansar no Senhor, porque não tem nada que a nossa mão possa fazer, a gente não tá mais no controle, ou seja, a gente está vulnerável e dependente dele. Mas isso é bom, porque só assim a nossa fé se fortalece e se firma em Jesus, que é a nossa rocha. Vários personagens bíblicos também tiveram que passar por esse lugar de dependência, como Davi na caverna, enquanto fugia de Saul, ele não tinha o que fazer, então ele escreveu salmos, ele louvava e ele adorava e ele orava, porque era a única solução. Quando a gente é levado para esse lugar de dependência, a única coisa que nos resta é orar e louvar e se entregar a Deus, se render a Ele, porque isso é a melhor arma que a gente tem no momento. Render graça e glória a Deus e render a nossa oração a Ele. Foi assim com José enquanto ele foi escravo no Egito. Foi assim com o povo que foi levado do Egito de um lugar de escravidão pelo deserto. Esse deserto é um lugar de dependência e de fragilidade, mas foi lá que Deus fez os milagres e as maravilhas. Aquele povo tinha que orar e louvar, apenas isto tinha restado. Então, para te ajudar a entender o que eu tô falando sobre entregue o controle e aceite estar nesse lugar de dependência, com louvor e oração, eu vou usar o exemplo que Paulo e Silas deixam pra gente lá em Atos 16. Na minha Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, após pregarem para uma multidão, o magistrado se irou com eles, então condenou eles à prisão e a açoites. Então primeiro eles foram açoitados, depois foram lançados dentro da prisão. E além disso foi dado um aviso ao carcereiro para que tomasse cuidado, para que prestasse atenção neles. Então o carcereiro, com medo, amarrou os pés dele num tronco. Então se coloque no lugar de Silas e Paulo. Eles estavam pregando o evangelho, eles foram levados para esse lugar de dependência e vulnerabilidade. Quantas vezes a gente não se sente assim? A gente está ferido, mas está dentro de um lugar que parece não ter saída e ainda parece que vem alguém e ainda amarra o nosso pé para piorar a situação toda. E mesmo assim a minha Bíblia vai dizer no versículo 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Presta atenção nisso, porque não foi brigando e chorando e murmurando que as cadeias se abriram, foi louvando que Deus voltou os olhos e os ouvidos para Paulo e para Silas e decidiu abrir aquela situação que parecia sem saída e vir com uma esperança. E às vezes você pode questionar Deus no seu coração falando: Deus, por que você está permitindo que eu passe por isso? Por que você permitiu que eu fosse machucada, ferida e depois lançada numa prisão e depois ter o meu pé aprisionado? Mas tem um propósito, a gente não vê da onde Deus tá vendo, e esse exemplo de Paulo e Silas vai deixar claro isso pra gente. Então as cadeias se abrem e o carcereiro fica tão em choque e com medo daqueles prisioneiros fugirem que ele pega a sua espada para tentar se matar, e Paulo vai dizer: não faça isso, estamos todos aqui. Então esse carcereiro pega Paulo e Silas e leva para fora da prisão. Presta atenção como Deus faz na nossa vida. Ele usa aquela pessoa que foi um instrumento de dor, que fez a situação piorar, para muitas vezes nos abençoar e nos ajudar. E ele vai dizer: Senhores, que eu devo fazer para ser salvo? E Silas e Paulo respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o da sua casa. E a história vai dizer que naquela mesma noite o carcereiro foi batizado. E a minha Bíblia vai dizer no versículo 33 que o carcereiro lavou as feridas dele, e no 34 que ele serviu uma refeição com todos e da sua casa e se alegrou por haver crido em Jesus, por haver crido em Deus. Então olha como o propósito de Deus sempre está além do que a gente pode imaginar, como os pensamentos dele são
mais altos. Então sim, vai existir momentos na nossa vida que a gente vai ser levado para esse lugar de fragilidade, para esse lugar de dependência, onde parece que não tem nada que a gente possa fazer, mas ainda resta duas coisas, e Paulo e Silas fizeram exatamente elas, que é louvar e orar, porque Deus ouve, e isso move o coração de Deus para romper as cadeias, para abrir as prisões. E além disso, naquela mesma noite, a salvação chegou na casa do carcereiro, e aquele homem carcereiro que estava encarregado de garantir o sofrimento de Paulo e Silas foi quem naquela mesma noite, após aceitar Jesus, cuidou das feridas deles e ainda serviu um banquete. Então Deus é tão bom, tão precioso, que Ele continua sendo bom, e Deus em todas as situações, como sempre falo, no pior dia das nossas vidas, Jesus continua sendo melhor do que a gente merecia. Então, não se desespera se você está passando por esse lugar de dependência. Entregue o controle, aceite, se renda, que quem está no controle é mais poderoso e mais sábio que você. E então, louve e continue orando, porque Deus vai ouvir a sua oração e Ele tem um plano para a sua vida. Enquanto Ele te cura, Ele vai te usar como um instrumento de milagre e cura para outras vidas. Paulo e Silas naquela noite, mesmo estando cansados, e eu acho que eles não tinham mais força, mas Paulo vai dizer que quando as forças deles se esgotam, ele tem a força de Cristo nele, e foi através dessa força de Cristo que o carcereiro foi alcançado. Então, se esvazie das suas forças, se renda se você está nesse lugar de dependência e fragilidade. Continue orando, continue buscando, porque Deus é capaz de abrir as algemas, Ele é capaz de soltar as grades que nos prendem, e além disso, fazer um milagre em nós e nas pessoas que estão perto da gente, e gerar salvação através de nós. Bom, esse é o vídeo dessa semana, e eu espero que vocês continuem buscando e louvando e orando a Deus, porque Ele continua sendo bom independente das circunstâncias. Ele não muda, Ele nunca vai mudar. Um beijo!